Quer conhecer uma semente barata, prática, fácil de usar no dia a dia e que ajuda a diminuir a ansiedade ao comer e ainda emagrece? Hoje eu vou falar sobre isso aqui nesse conteúdo. Eu sou a Gladys, sou nutricionista e nesse canal eu me dedico a falar muito sobre como é possível reduzir a ansiedade ao comer e conseguir emagrecer o quanto quiser. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar que não existe alimento que sozinho seja responsável pelo emagrecimento ou pela diminuição da ansiedade, e isso é verdade sim. Mas também existem os alimentos que, quando são introduzidos na nossa alimentação de forma constante, de forma frequente, junto com outros, eles vão trazer efeitos maravilhosos para a gente conseguir emagrecer e diminuir a nossa ansiedade na hora de comer, aquela ansiedade que faz a gente comer muito, que faz a gente comer demais sem conseguir parar. E talvez você já conheça essa semente, talvez você até já use no seu dia a dia, talvez ela já faça parte da sua alimentação, porque ela se popularizou muito ao longo dos anos. E essa semente que eu tô falando aqui é a semente de chia. Quem conhece a semente de chia? Aquela sementinha pequenininha, pretinha, né, sequinha, que a gente consegue comprar nas casas naturais, a gente consegue comprar no supermercado também. Ela é bastante popular, eu vejo muitas pessoas já fazendo o uso dessa semente no seu dia a dia, já introduzindo essa semente na sua alimentação, mas muitas vezes a semente de chia, ela tem sido consumida do jeito errado. E eu vou explicar aqui, vou contar para você qual é o jeito errado de comer a chia, por que existe esse jeito errado de comer a chia, para que ela realmente ajude na diminuição da ansiedade ao comer e no emagrecimento. Então a gente precisa entender se você está consumindo a chia do jeito certo ou não e ajustar isso para que você consiga usufruir de todos os benefícios dessa semente aí já tão presente na vida da maioria das pessoas. E por que a chia ajuda a diminuir a ansiedade e ajuda a emagrecer quantos quilos você quiser? Porque tem muitos estudos que já comprovaram que esse cereal, a chia, ela tem uma composição nutricional muito rica. O que isso quer dizer? Na chia, a gente consegue encontrar muitos ácidos graxos, muitas gorduras consideradas saudáveis, poliinsaturadas. Gorduras como ômega 3 e ômega 6, que muitas vezes a gente gasta uma fortuna de dinheiro suplementando ômegas, sendo que a gente consegue encontrar nessa sementinha que nem é tão cara assim de adquirir, de comprar. Então, além dela ter muitos ômegas, muitas gorduras boas, ela também tem muitas fibras, muitas proteínas, muitos polifenóis, tocoferóis, que fazem o quê? Com que a chia ela seja um alimento que tenha propriedades também antioxidantes. O que é quando o alimento é antioxidante, Gladys? Os alimentos antioxidantes, eles auxiliam no processo de emagrecimento. Por quê? Porque quando o nosso organismo ele está passando por processos oxidativos muito altos, muito elevados, a gente acaba provocando também no nosso corpo um processo inflamatório, uma inflamação generalizada, que é o que acontece muitas vezes quando a gente está com excesso de peso, quando a gente tem muita gordura. Então, quando a gente está com um acúmulo de gordura corporal, o nosso corpo ele acaba desenvolvendo uma inflamação crônica. E os alimentos antioxidantes, eles vão ajudar a diminuir essa inflamação crônica, o que já vai ajudar na diminuição da ansiedade ao comer, porque essa inflamação toda, ela também gera uns descompassos, uns desequilíbrios na regulação da fome, da saciedade, da vontade de comer. Então, quando a gente consegue regular isso a partir da nossa alimentação, reduzir esse efeito inflamatório, a gente também vai conseguir aliviar a nossa ansiedade ao comer e, com consequência, a gente vai acabar perdendo peso, eliminando quilos e emagrecendo. Mas, além de tudo isso, a chia também é rica em minerais, como fósforo, cálcio, magnésio,
selênio e vitaminas do complexo B, que são muito importantes para a nossa saúde geral. Então, tudo isso vai fazendo com que a chia ela fique muito parecida em composição nutricional com as oleaginosas, as nozes, as castanhas, a castanha de caju, a castanha do Pará, enfim. E a gente já sabe que essas castanhas, elas todas são muito positivas para a nossa saúde. E às vezes são mais caras, inclusive, do que a chia. Então vale a pena a gente olhar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção para a chia e para essas propriedades todas que ela vai trazer para a gente. Mas por que todos esses nutrientes, todas essas vitaminas, esses minerais, essas fibras, essas coisas todas que tem na chia vão ajudar a diminuir a ansiedade, vão ajudar a emagrecer e perder quantos quilos a gente quiser? Já expliquei que um dos motivos é porque ela acaba se tornando um alimento antioxidante, que ajuda a diminuir a inflamação, que facilita a perda de peso, mas também porque todos esses nutrientes que a chia tem, ela vai fazendo com que o nosso organismo ele consiga regular, fazer uma regulação melhor do nosso humor, da nossa sensação de bem-estar, melhora a nossa qualidade do sono também, e um sono de qualidade está diretamente relacionado à liberação de hormônios que podem facilitar ou dificultar a queima de gordura, a perda de peso ou até aumentar a ansiedade. E quando a gente aumenta a nossa ansiedade de uma forma geral, é natural também que a nossa ansiedade na hora de comer suba. Então, quando a gente consegue ter uma melhor qualidade do sono, a gente controla tudo isso ao longo do dia. E isso vai diminuindo, vai reduzindo a ansiedade que a gente tem na hora de comer, que é aquela coisa de precisar de um alimento específico, de ter que comer até sentir a barriga cheia, ou de começar a comer e não conseguir parar mais, ou de não conseguir pensar muito em outras coisas que não seja o que eu vou comer depois, o que eu comi, o que eu tô com vontade de comer. Quando eu tô no trabalho, já tô saindo, já tô pensando onde eu vou passar para pegar alguma coisa para comer, o que vai ser. Então, esses pensamentos também são referentes à ansiedade ao comer. E quando a gente introduz alimentos como a chia, rica em tantos nutrientes, a gente vai conseguindo ir modificando esse padrão também, além dela fazer diminuição da inflamação. Além disso, a fibra da chia, ela vai auxiliar no controle da fome. Ou seja, as fibras que tem lá na chia, quando a gente consome a chia, a semente sequinha, ela vai também inchar dentro do nosso organismo, ela vai captar água e ela vai inchar. E aí todo esse processo somado com as fibras que essa semente tem, ela vai fazer com que a gente sinta menos fome física. É claro que a fome física, ela é a fome que menos faz a gente comer. Isso eu já falei por aqui em outros conteúdos. Então, deem uma pesquisada aí nos conteúdos sobre fome que vocês vão entender por que a fome física é a que menos faz a gente comer. E aí tem conteúdo sobre fome emocional, tem conteúdo sobre outros temas relacionados a isso também que vão ser bem importantes para você. Mas aí tem uma questão importante. Porque apesar da chia ser barata, apesar dela ser super nutritiva e estar na mesa, nos lanches, nas refeições de muitas pessoas já hoje, pelo fácil acesso, nem todo mundo come a chia do jeito certo. Nem todo mundo sabe como consumir a chia para favorecer a diminuição da ansiedade, para favorecer a perda de peso ou emagrecimento. Então, quais são os jeitos errados de consumir a chia? E presta atenção se talvez você não está cometendo esses erros aí e não está aproveitando todos os benefícios que a chia tem para te oferecer no processo de emagrecimento. Então, uma forma errada de consumir a chia é simplesmente sair adicionando a sementinha em tudo quanto é lugar. Então, só adiciona lá a chia no suco, joga no café, faz um pudim e vai fazer um bolo e coloca em cima da fruta. A chia, quando consumida em excesso, ao invés de diminuir a ansiedade, pode piorar a ansiedade ao comer que você vai sentir. Por quê? Porque a chia, lembra que eu falei que ela é rica em fibras também. E a gente tem, o nosso corpo, o corpo do ser humano, ele tem um limite que ele suporta de digestão de fibras. Quando a gente consome fibras em excesso, o nosso organismo não dá conta daquilo ali
e o nosso intestino fica preso, fica constipado, a gente não consegue fazer o número 2. Quando a gente não consegue fazer o número 2, quando a gente tá com o intestino preso, quando a gente tá constipada, o que acontece, gente? A gente não fica com a região da barriga, a região abdominal mais inchada, mais dura, mais estufada? Pois é. Daí o que acontece? A gente vai se olhar no espelho, vai ver que a barriga tá inchada, vai ver que a gente tá constipada, a gente não tá conseguindo ir no banheiro e isso gera mais estresse. Esse estresse vai gerando o quê? Mais ansiedade. E essa ansiedade vai acabar levando a gente para onde? Para comida. Então, olha só como o simples fato de usar a chia, que pode te ajudar a emagrecer do jeito errado, de qualquer jeito, pode provocar o efeito contrário, porque vai constipar você. Então, o consumo excessivo da chia vai acabar fazendo você se sentir mais ansiosa, levando você a comer mais e não emagrecendo, não diminuindo a ansiedade. Então não dá pra gente só ir colocando a chia assim de qualquer jeito, ir usando ela de qualquer forma, comendo de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, sem saber se isso está sendo adequado para você e provavelmente não, porque existe um limite diário do consumo de chia que eu já vou contar para vocês qual é, para que isso não aconteça. Então, qual é o jeito certo de consumir a chia para que não gere esse efeito colateral negativo de deixar você estufada, se olhando no espelho e tendo a sensação que engordou? Aí você pensa assim, poxa vida, eu tô comendo um monte de chia aqui e em vez de eu emagrecer eu tô engordando? Porque daí se a gente não consegue ir no banheiro, a gente vai se pesar, o peso ele vai aumentando ali na balança, porque além da gente não estar eliminando resíduos, a gente ainda está retendo água. Então pode ser muito sabotador a gente olhar para isso achando que tá fazendo super certo lá, comendo a sementinha e não tá. Então o jeito certo de comer a chia, a quantidade certa de comer a chia é 1 colher de sopa por dia. Essa 1 colher de sopa por dia pode ser dividida em pequenas porções. Então, vou levar uma fruta lá de manhã para o trabalho, vou pôr um pouquinho, ok. De tarde eu vou pôr mais um pouquinho em outra coisa e de noite vou comer mais um pouquinho. Ou vou fazer um suco, vou fazer uma receitinha de pudim de chia, vou usar chia em alguma receita. É 1 colher de sopa que você vai usar ao longo de todo o seu dia para não ter o efeito colateral da constipação. E como que se usa chia? Com quais alimentos a gente pode combinar essa sementinha para que ela realmente auxilie você no processo de emagrecimento? Então eu gosto muito de orientar que essa semente ela seja utilizada junto com alimentos que tenham água, que contenham água. Então onde que é legal você usar a chia? Você pode usar a chia junto com uma fruta, principalmente frutas com maior concentração de água, como por exemplo o melão, o mamão, a própria melancia, os morangos. Você pode estar usando a chia junto com essas frutas. Outras também, mas as que têm mais água costumam ser melhor, porque a água vai hidratar a chia vai inchar dentro do teu estômago e você vai sentir menos fome com isso ao longo do dia. Até é legal dividir ela em 2 porções, porque aí você faz um controle da fome ao longo do dia, fica mais interessante, principalmente no final da tarde. Se você colocar a chia, a regulação da fome costuma melhorar ainda mais. Outra forma de consumir a chia que vai ajudar a diminuir a ansiedade, que vai ajudar a melhorar o resultado de emagrecimento, a perda de peso, é fazer um suco, preparar um suco natural e deixar a chia ali por uns minutinhos hidratando, depois você toma o suco junto com essa sementinha. Tem pessoas que fazem um pudinzinho de chia, onde elas hidratam a chia com, por exemplo, um leite de coco, um leite de castanhas, deixa hidratando de um dia para o outro, depois acrescenta uma fruta e come isso, inclusive, como uma sobremesa. É uma boa opção? É uma boa opção. O que a gente vai observar aqui, gente? A chia, ela sozinha, ela já é bastante calórica. Lembra que eu falei que ela era rica em ômegas, né? Ômegas são gorduras e as gorduras, elas são muito calóricas. Então, quando a gente faz uma combinação de chia com um leite de coco, que também é calórico, a gente está fazendo uma composição, uma alimentação que vai ser rica em gorduras. E a gente já sabe que uma alimentação rica em gorduras pode acabar fazendo com que a gente faça
um acúmulo de calorias que foram consumidas e não foram gastas. Isso faz a gente engordar, isso faz a gente ganhar peso. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai fazer essas combinações da chia com um alimento mais calórico, mais gorduroso, como o leite de coco, por exemplo. Posso usar também a chia dentro de uma receita. Que receita? Um bolo, um pão que você vai fazer na sua casa, uma panqueca que você vai preparar na hora para consumir. Em todos esses alimentos a chia ela pode ser introduzida. Lembrando que no bolo, como vai água, como vai líquido dentro dessa receita, a chia ela vai absorver, ela vai inchar já ali naquela receita, naquele preparo antes de você consumir. Mas ainda assim precisa consumir bastante água junto com esse consumo dessa semente, junto com o consumo da chia, para que você não corra o risco de ficar constipada e acabar tendo os efeitos colaterais negativos. Também pode ser usado durante uma refeição por cima da salada, por exemplo. Posso colocar a chia na salada? Pode colocar a chia na salada. Lembra que ao longo do dia você vai se hidratar, você vai beber muita água para ajudar essa chia a funcionar dentro do seu organismo. Aí vem aquela questão que eu falei lá no comecinho da nossa conversa. Não existe um alimento que sozinho tenha o poder de fazer você ter a sua ansiedade diminuída ou emagrecer quantos quilos você quiser. A chia, ela vai ser um componente, uma coisinha dentro de toda uma alimentação organizada, planejada, preparada, que respeita a sua rotina, que respeita a sua história, que respeita a sua cultura, que respeita as suas fomes, que respeita os seus desejos, que respeita as suas possibilidades. Então não saiam por aí consumindo chia de qualquer jeito, achando que ela vai resolver, que ela sozinha vai trazer algum resultado maravilhoso, extraordinário. Não, ela tem um grande potencial de ser uma grande aliada quando usada do jeito certo, como eu fui falando aqui. Agora, também ela não vai surtir esse efeito positivo se ela for consumida lá de vez em quando. Então, se eu consumo a chia hoje e vou consumir só daqui a 10 dias de novo, ela não vai conseguir ajudar realmente a diminuir a ansiedade. Por quê? Porque para ela conseguir atuar como um antioxidante, para ela conseguir oferecer todos esses nutrientes que ela tem, os ômegas, as vitaminas e os minerais para o nosso organismo, para ele se beneficiar disso e fazer a ansiedade reduzir e melhorar a qualidade do sono e ajudar no processo inflamatório, na redução, a gente precisa estar ofertando todos os dias para o nosso organismo esse alimento, para que o organismo vai lá, use esses nutrientes e vá conseguir, então, ter o emagrecimento, acontecer todos esses processos. Por quê? Porque muitas vitaminas, muitos nutrientes, o nosso organismo ele não armazena. Então, se a gente quiser que a engrenagem continue funcionando, a gente precisa pingando óleo todos os dias, senão a engrenagem vai trancar, vai parar de funcionar. O nosso organismo é assim. Quando a gente quer que ele funcione bem, quando a gente quer que ele nos dê algum resultado, a gente precisa ir alimentando ele, né? Colocando o óleo para essa engrenagem continuar funcionando. E o óleo aqui vai ser uma alimentação saudável, nutritiva para você, dentro do que você consegue fazer, dentro do que a sua vida permite. E introduzir a chia pode ser um fator bem importante nesse sentido de quem está buscando reduzir a ansiedade e eliminar quantos quilos quiser ao longo de um ano. Por quê? Quando a gente faz um movimento dentro da nossa alimentação, como por exemplo introduzir a chia, é muito provável que daqui a pouco a gente vai querer trazer outras coisas positivas para dentro da nossa alimentação. Então, tô conseguindo comer de manhã um iogurte com chia, tá? Poxa, acho que de tarde eu vou querer comer uma fruta. Então, a chia, ela pode entrar como algo que vai abrir a porta para que novas ações, novas coisas positivas a gente vá conseguindo realizar ao longo do nosso dia, ao longo do nosso dia a dia. E aí, outra coisa que a gente precisa prestar atenção quando a gente vai consumir a chia, pensando em emagrecimento, pensando em redução da ansiedade, é que os efeitos disso a gente não vai ver em 30 minutos, a gente não vai ver em um dia, nem em 2, nem em 3.
eu fui falando aqui que era importante a gente manter uma constância, a gente manter uma frequência ideal de consumo. Então, a gente começa o consumo da chia, a gente vai mantendo por pelo menos uns 15 dias para a gente começar a perceber os efeitos na redução dos sintomas da ansiedade. Lembrando que ela sozinha não vai conseguir fazer isso. A gente precisa fazer todo um outro movimento também em prol da redução da ansiedade, que é trabalhar o nosso comportamento alimentar, que é desenvolver a nossa consciência alimentar, que é entender a nossa história em relação à comida, que é entender o que a comida representa pra gente. Então, só a chia sozinha não vai fazer diferença, mas ela dentro desse contexto todo vai fazer muita diferença. É o parafuso colocado no lugar certo, na hora certa. Então, isso é importante que a gente tenha clareza, que a gente pense, tá? Outros alimentos que são bem parecidos com a chia, que também podem fazer parte da nossa rotina alimentar, só a gente vai ter o cuidado de organizar isso direitinho para não estar fazendo um consumo excessivo e acabar gerando o efeito contrário de se sentir inchada, de se sentir estufada, não conseguir ir no banheiro, que são alimentos que também vão surtir mais ou menos os mesmos efeitos da chia. E que são muito baratos e são muito fáceis da gente conseguir, são muito fáceis da gente usar, são muito fáceis da gente levar para o trabalho, por exemplo, deixar inclusive um potinho com essas sementinhas todas lá, que são a aveia, a semente de linhaça, a semente de gergelim, a semente de girassol descascada. Então você pode inclusive fazer um mix, deixar lá no seu trabalho, pegar uma colherada desse mix e colocar em cima da sua fruta, em cima do seu iogurte, na sua salada, nos alimentos aí que você vai fazendo ao longo do dia a dia, no seu pão, enfim, tá? Conseguiram entender por qual mecanismo a chia ela vai auxiliar na diminuição da ansiedade e na perda de peso, no emagrecimento de quantos quilos você quiser? E eu falo quantos quilos quiser porque eu vejo isso acontecendo, né, com as pessoas que me procuram. Tem pessoas que querem perder 2, 3 quilos, tem pessoas que querem resolver a ansiedade, tem pessoas que querem as duas coisas, acabam emagrecendo 17, 19 quilos e sentem muito a redução da ansiedade. E em todos os casos eu percebo uma melhora, primeiro, do contexto alimentar, de tudo isso que envolve uma alimentação mais saudável, não só o que a gente come, mas como a gente come, em que momentos a gente come, como a gente come, o como está relacionado ao local, ao como a gente se sente, as pessoas que estão ali, a velocidade que a gente está comendo. Então, todas as pessoas que conseguem ter um resultado muito bom, elas passaram por isso e tiveram dentro da sua rotina alimentar alimentos como esses que eu fui trazendo aqui hoje. Porque eles são muito ricos em nutrientes e eles ajudam muito o nosso organismo a combater os radicais livres, a combater o estresse oxidativo, que é o que vai provocando a inflamação, e vai também fazendo com que a gente tenha menos compulsão alimentar por alimentos hipercalóricos, que fazem o efeito contrário, que aumentam a ansiedade, que aumentam o consumo de calorias e que fazem a gente acabar aumentando de peso, por consequência, a gente tendo menos vontade de fazer um exercício, a gente tendo menos vontade de cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa alimentação. Então, de verdade, eu espero que tenha dado para entender os efeitos da chia, eu espero que você tenha conseguido entender como que você pode na sua vida trazer a chia para o dia a dia, como que você consegue encaixar esse alimento dentro da sua rotina alimentar. Se você entendeu como fazer isso, coloca aqui nos comentários para mim como você vai comer chia a partir de hoje. Se você já comia, se você não comia, eu vou adorar saber, vou adorar responder também diretamente, pessoalmente, o seu comentário, até para entender se o conteúdo está fazendo sentido, se eu continuo produzindo conteúdos dessa forma. E, mais uma vez, quero agradecer a você por ter estado aqui, por ter acompanhado esse conteúdo, e fica ligada, porque muito mais coisa tá chegando. Aproveita e curte esse conteúdo, compartilha com mais uma mulher que merece saber como usar a chia para reduzir a ansiedade, para emagrecer quantos quilos ela quiser, porque assim a gente forma uma comunidade forte de mulheres que vão juntas trabalhar para conseguir vencer essa frustração com o peso, vencer a ansiedade ao comer e se libertar da escravidão de estar presa numa alimentação que não faz bem, que só gera mais ansiedade, que só gera mais acúmulo de peso. Então vamos lá, vamos todas juntas seguir
rumo a um ano muito lindo de menos ansiedade e mais emagrecimento. E eu espero você no próximo conteúdo. Até lá!